Mais notícias dessa segunda-feira, 29 de outubro, já está começando. Vamos aos destaques de hoje. Batida de frente. Uma pessoa morre e 6 ficam feridas em acidente no sul de Minas. A suspeita é que um dos motoristas tenha dormido ao volante. Pelo que foi falado por testemunhas, é que o motorista do Corolla realmente teve um mal súbito na direção ao veículo. Flagrante. Caminhão de mudanças perde freio e tomba em Varginha. 8 pessoas da mesma família ficam feridas. Eu ouvi um grito, desesperado, saí na sacada da minha casa, era minha prima gritando com a menina no colo. Toda ensanguentada, muito ferida mesmo. E Romeu Zema do Novo é eleito novo governador de Minas Gerais. Eu tive uma campanha austera que gastou muito menos que os concorrentes e que não usou um centavo de dinheiro público. Que uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas hoje de manhã em um acidente na BR-267 em Cambuquira, no sul de Minas. A pista ficou interditada durante quase toda a manhã. No local, viaturas do Corpo de Bombeiros e do SAMU prestaram socorro às vítimas. O acidente envolveu 3 veículos e resultou na morte do motorista aposentado Ademir Vieira da Silva, de 60 anos. 6 pessoas ficaram feridas. Jefferson vinha logo à frente do carro de Ademir e por muito pouco não se envolveu na batida. Estava vindo com o meu veículo, sentido Três Corações, vindo de Lambari, onde tinha o meu veículo primeiro da fila, tinha um Gol atrás e uma caminhonete Fit Toro à retaguarda, no terceiro veículo. Aonde encontramos com um Corolla descendo sentido contrário, sentido Juiz de Fora, aonde que percebemos que ele invadiu a contramão. Em princípio, pelo que foi falado por testemunhas, é que o motorista do Corolla realmente teve um mal súbito na direção ao veículo. O cabo do Exército foi quem prestou os primeiros socorros às vítimas. Fiz o primeiro socorro a partir do local que houve o acidente, fiz o APH ali, o básico mesmo pra gente, o que dava para fazer no local. Acionamos a polícia, acionamos o Corpo de Bombeiro e o SAMU. Foram mais de 4 horas até que a pista pudesse ser liberada. O motorista do Gol ficou preso às ferragens e foi necessário um trabalho minucioso para que os bombeiros conseguissem retirar o corpo. A vítima ficou bem presa porque, além do impacto contra o veículo, ainda teve um impacto contra uma árvore. Sobre os envolvidos nesse acidente, nós temos as seguintes informações: de que no Corolla estava uma família. Um homem de 38 anos era o motorista, no banco do passageiro estava a esposa dele e no banco de trás as 2 filhas do casal, uma bem pequena e a outra um pouco maior. Eles teriam saído de Belo Horizonte por volta de meia-noite, viajado a madrugada toda e seguiam para São Lourenço. Na caminhonete, aquela que está lá em cima do guincho, estava um produtor rural aqui da região de Cambuquira. Ele tem 60 anos, teve apenas um ferimento leve no braço, não quis ser atendido pela equipe médica aqui no local e acompanhou, inclusive, todo o trabalho da polícia e dos bombeiros durante todo o período da manhã. Já no Gol estavam pai e filha. O Ademir, que morreu aqui no local, levava a filha de 20 anos até a cidade de Alfenas, onde ela cursa a faculdade de Direito. A outra filha do motorista esteve no local e precisou ser amparada por parentes. Ademir havia se aposentado há poucos meses, depois de trabalhar por anos na prefeitura de Carmo de Minas. Motorista experiente. Um motorista que a vida toda trabalhou, 35 anos de motorista, né? Nunca teve problema nenhum de acidente. O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros de Varginha auxiliou no resgate de uma das vítimas.
4 vítimas foram levadas pelo SAMU para o Hospital São Sebastião, em Três Corações, enquanto a que foi socorrida de helicóptero pelos bombeiros foi para Varginha. Esse já é o segundo acidente com morte no mesmo trecho da BR-267. No início deste mês, 2 carros bateram de frente e 7 pessoas morreram. Tem que se redobrar a atenção, tem que respeitar o limite de velocidade, né? Uma das causas aparentes aí que a gente não pode falar com exatidão, mas a análise da perícia vai poder falar ao final dos trabalhos. Mas a gente percebe que há sinais de excesso de velocidade por parte de um dos envolvidos. Então, assim, tem que redobrar a atenção, é um local de grande fluxo de veículo, um trânsito intenso, então o motorista tem que respeitar o limite de velocidade e só fazer ultrapassagem onde for permitido. E agora nós vamos a outras notícias de destaque nesta segunda-feira, em Minas Gerais. Uma criança de 6 anos caiu do 3º andar de um prédio aqui de Uberlândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mãe tinha saído para trabalhar e deixou a menina com uma prima. Foi um morador do prédio que percebeu a queda e acionou o socorro. A garota foi encaminhada ao Hospital de Clínicas aqui da cidade, sem fraturas aparentes, mas com suspeita de hemorragia interna. O hospital informou que o estado de saúde dela é estável e que não corre risco de morte. De Uberlândia, Tarsis Duarte. Em Caratinga, no leste do estado, um homem foi preso suspeito de manter a mulher dele em cárcere privado, torturar e queimar as partes íntimas da mulher. Itamir Antônio da Silva, de 31 anos, foi preso no bairro Esplanada depois de uma denúncia anônima. Ele contou aos militares que chegou em casa no distrito de Santa Luzia e encontrou a mulher dele com outro homem em um carro. Disse ainda que Valdete Gomes de Assis, de 42 anos, deixou as filhas de 4 e 6 anos sozinhas em casa. Valdete foi levada para a UPA de Caratinga, onde aguarda a transferência para a capital. De Governador Valadares, Fran Ribeiro. O corpo de um homem não identificado foi encontrado pela polícia em uma loja de peças usadas na Avenida Marco Túlio, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ainda de acordo com a polícia, no local foi feito um buraco em uma parede que dá acesso a uma quadra que fica ao lado do imóvel. De Betim, Maiara Folco. Agora sim, são 19 horas e 34 minutos, 7h34, o assunto continua sendo política. Aqui em Minas Gerais, o presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, teve 58,19% dos votos válidos contra 41,81% de Fernando Haddad, do PT. Os votos brancos foram 2,56% e nulos 10,57%. O candidato derrotado, Fernando Haddad, discursou logo depois de anunciado o resultado da eleição. Nós temos a responsabilidade de fazer uma oposição colocando os interesses nacionais, o interesse de todo o povo brasileiro, acima de tudo. Porque nós aqui temos um compromisso com a prosperidade desse país, nós que ajudamos a construir a democracia, uma das maiores do mundo, no Brasil, temos que ter um compromisso em mantê-la, em não aceitar provocações, em não aceitar ameaças. E muita gente foi às ruas para comemorar a eleição do novo presidente da República. Em Juiz de Fora, a festa começou com uma queima de fogos no mirante do Morro do Imperador. Foram 17 minutos, tempo referente ao número da candidatura de Bolsonaro. Logo depois, os eleitores seguiram em carreata pelo centro da cidade e fizeram um buzinaço na Avenida Rio Branco.
Em Montes Claros, as pessoas foram para uma das avenidas mais importantes da cidade. Os eleitores gritavam o nome do novo presidente e frases de repúdio ao PT. Houve também buzinaço. A Polícia Militar fez a segurança no local e não registrou ocorrências graves. E em Varginha, eleitores de Jair Bolsonaro lotaram o centro da cidade para festejar a vitória. Completamente apuradas, muitas pessoas saíram às ruas de Varginha para comemorar. A concentração dos eleitores de Jair Bolsonaro foi no centro da cidade. Muitos vestidos com camisas com o rosto do presidente eleito. Bandeiras do Brasil, camisas verde e amarelo também eram vistas por todos os lados. Um buzinaço tomou conta das ruas. Motoristas e motociclistas e muitos pedestres comemoravam a vitória de Bolsonaro. Agora falando das eleições para governador, na primeira eleição que disputou, Romeu Zema do Novo foi eleito governador de Minas Gerais. Em votação expressiva, ele só perdeu em 16 dos 853 municípios mineiros. Não podia haver presente melhor. No dia em que completou 54 anos, Romeu Zema ganhou as eleições e é o novo governador de Minas Gerais. Eu tive uma campanha austera que gastou muito menos que os concorrentes e que não usou um centavo de dinheiro público. Os partidos deveriam funcionar igual um time de futebol. O time de futebol tem de jogar bem para poder ter torcida, para poder ter pagante, para ser campeão. A vitória foi confirmada com 72% dos votos. Tão expressiva que entre os 853 municípios mineiros, ele só perdeu em 16 deles. A comemoração foi nesta casa de festas, na região oeste da capital. Romeu Zema falou sobre o futuro governo. Aqui em Minas nós vamos ser, de certa forma, uma vitrine. Então queremos fazer o melhor governo para que o Partido Novo venha mostrar que as suas ideias realmente funcionam. Romeu Zema nasceu em Araxá, no Triângulo Mineiro, cidade com pouco mais de 100 mil habitantes, onde vota até hoje. Esta foi a primeira disputa eleitoral de Romeu Zema do Partido Novo. Ainda no primeiro turno, Zema aparecia em terceiro lugar nas pesquisas, mas na reta final liderou as intenções de voto e agora confirmou o favoritismo. O segundo colocado, senador Antônio Anastasia, do PSDB, teve 28% dos votos. Ele recebeu a imprensa no comitê na Avenida Afonso Pena, no centro. O candidato agradeceu a todos que participaram da campanha e desejou boa sorte ao novo governador. Nós temos que respeitar muito os eleitores, a soberania do voto, o que eu falei durante toda a campanha. Respeito absoluto, cumprimentos ao governador eleito, ao vice-governador e desejando muita sorte na administração que vão fazer. Romeu Zema é formado em administração de empresas e dirige o Grupo Zema, empresa familiar presente em 10 estados brasileiros, com lojas de eletrodomésticos, distribuidoras de combustíveis, concessionárias e financeiras. Zema conquistou o eleitorado com um discurso focado na eficiência e corte de gastos. Durante a campanha, afirmou que sua prioridade será normalizar o pagamento de salário ao funcionalismo. Nossa prioridade no momento é montarmos uma equipe de transição, porque nós temos 60 dias para aprofundarmos nos dados do Estado, que são muitos, e já traçarmos um plano para janeiro. A prioridade é tratarmos o caso aqui de quem está na UTI, que é o Estado de Minas. Oito pessoas da mesma família ficaram feridas depois que o caminhão tombou em Varginha. Algumas das vítimas, entre elas uma criança, estavam na carroceria do veículo. Câmeras de segurança registraram o acidente.
O circuito de segurança de uma casa flagrou o momento em que o motorista do caminhão, que transportava a mudança de uma família, tenta fazer uma curva. Como o veículo estava em alta velocidade, o caminhão acabou tombando sobre o muro de uma residência bem na esquina. Na imagem, dá para ver que momentos depois do acidente, uma mulher se levanta e pega uma criança no colo. Uma outra criança também aparece um pouco mais abaixo. Uma adolescente também se levanta. 5 vítimas estavam na carroceria do veículo. Moradores também chegam para ajudar. Na cabine estavam um motorista e outras 2 pessoas. No total, 8 pessoas da mesma família estavam no caminhão. Vanderly Clóvis Santos, de 50 anos, era quem dirigia o caminhão. Rosa Elisa Aparecida Naves, de 33, e Rodolfo Silvério, de 25 anos, também estavam na cabine. Já na carroceria estavam Rosa Thelma Aparecida Naves, de 37 anos, as filhas dela, Raíssa Emanuele Pereira, de 13, e Mariane Naves Pereira, de 8 anos, e as sobrinhas Nicole Vitória Santos, de 14, e Valesca Aparecida Naves Lopes, de 13 anos. Segundo parentes das vítimas, a família morava aqui mesmo, no bairro Monte Serra, local do acidente. Eles se mudavam para uma casa própria, que aliás era a realização de um sonho, mas a poucas quadras do destino, o acidente aconteceu. Foi pouco depois do meio-dia. Eliene, que é parente das vítimas, contou como foram os momentos de pânico logo após a batida. Eu estava preparando o almoço correndo para ir trabalhar e almoçar. De repente eu ouvi um grito, desesperado, saí na sacada da minha casa. Era minha prima gritando com a menina no colo. Toda ensanguentada, muito ferida mesmo. A cabine do caminhão ficou destruída. Móveis e eletrodomésticos ficaram espalhados na rua e na calçada. Foi muito triste, é um desejo para ninguém. Que cena mais triste que eu encontrei hoje na minha vida. Os moradores da casa atingida pelo caminhão não quiseram gravar entrevista, mas disseram que, por sorte, ninguém que estava no imóvel ficou ferido. Parte do muro também ficou destruída. Equipes do SAMU, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram chamadas. Antes disso, moradores prestaram os primeiros atendimentos às vítimas. Ao chegar aqui para verificar o acidente, já me deparei com 3 vítimas, que são 3 crianças, na faixa de 10 a 13 anos, já gritando desesperado. E o que a gente pôde fazer, eu fiz, ajudei o pessoal aí. Conforme relatos, havia algumas pessoas na carroceria do caminhão. Então, após o caminhão tombar, as pessoas todas ficaram debaixo, E quem estava na cabine, as pessoas que estavam embaixo da cabine ficaram presas devido ao colapso das ferragens. Então, quando a gente chegou na cena, coube ao Corpo de Bombeiros abrir o aço da cabine do caminhão para retirar essas vítimas. O morador contou ainda que vai demorar para esquecer os pedidos de socorro. A gente que é pai é complicado, Deparei com as crianças gritando, chorando, outra gritava que não conseguia respirar, então a gente é pai, abala um pouco o psicológico. A perícia da Polícia Civil esteve no local e vai investigar o que pode ter provocado o acidente. Testemunhas contaram aos bombeiros que o caminhão seguia pela rua Geraldo Gomes Cardoso quando perdeu o freio e ficou desgovernado. Conforme relatos de testemunhas, ele teria perdido o freio e veio aí a tombar por sobre o muro da residência no local. Os feridos foram levados para o Hospital Bom Pastor. Agora nós todos vamos unir, juntar, vamos estar pedindo a Deus, para que eles possam sair dessa, Não sabemos qual a situação de quem é quem mais grave. Agora a gente vai aguardar e um sonho de todo mundo construir sua casa, ir para sua casa, Foi luta, a construção dessa casa. E hoje, com a mudança, em vão. 5 das 8 vítimas já receberam alta. Rodolfo Silvério, de 25 anos, permanece internado no Hospital Bom Pastor, em Varginha, com fratura na bacia. O motorista Vanderly Clóvis Santos, de 50 anos, passou hoje por uma cirurgia na coluna e está internado em estado grave no Hospital Regional do Sul de Minas, também em Varginha. Raíssa Emanuele Pereira, de 13 anos, também está internada no Hospital Regional. O estado de saúde dela é estável.
E hoje à tarde, um temporal acompanhado de vento forte e raios causou muitos danos em Pirapora e Buritizeiro, no norte de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, nas duas cidades a chuva durou cerca de 45 minutos. Tempo suficiente para derrubar árvores, destelhar casas, comércios e alagar ruas. Nem a estátua do Cristo, que fica em uma praça em Buritizeiro, saiu ilesa. A estrutura ficou contorcida depois do vendaval. Ainda segundo os bombeiros, foram mais de 30 chamados. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Em nota, a Prefeitura de Pirapora informou que equipes dos bombeiros e da Defesa Civil estão empenhadas para atender a população. E na próxima quarta-feira, dia 31 de outubro, o apresentador José Carlos Polozzi, do programa Vida Plena, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, aqui na Rede Mais, vai dar uma palestra em Poços de Caldas, no sul de Minas. No evento, o coach dará dicas importantes para ter sucesso profissional e pessoal. O Polozzi tem um recado para você. Atenção, Poços de Caldas e região. Tem uma pergunta para você. Afinal, você quer mudar de vida? Então, amigo de Poços de Caldas, no dia 31 de outubro estarei aí no Tearte Maison Buffet, às 19 horas, para realizar minha palestra de inteligência emocional. Essa palestra será gratuita, isso mesmo, é de graça. Dia 31 de outubro, no Tearte Maison Buffet, às 19 horas. Chame seus amigos, se cadastre em palestrapolozzi.com.br e venha me encontrar pessoalmente em Poços de Caldas. Mas corra, nas últimas palestras as vagas se esgotaram muito rápido. palestrapolozzi.com.br. Garanta sua vaga, vejo você lá. Lembrando que no dia da palestra você deve levar 1 quilo de alimento não perecível que vai ser doado para uma instituição de caridade em Poços de Caldas. Nós vamos agora à previsão do tempo e um rápido intervalo. A gente começa o bloco de esportes falando da Série B. No sábado, o Boa Esporte perdeu em casa por 2-0 para o Atlético Goianiense. Os gols foram marcados no segundo tempo da partida. Com a derrota, o time de Varginha se mantém na lanterna da competição. Já pela Série A do Brasileiro, o Cruzeiro recebeu o Paraná no Mineirão e venceu por 3-1. Destaque claro para o atacante Fred. Para encarar o Paraná, o Cruzeiro foi a campo com um time recheado de mudanças. Oportunidade para quem não vinha jogando mostrar trabalho. Principalmente para esse cara aí. Há 7 meses, Fred não começava um jogo como titular por conta da grave lesão que sofreu no início do ano. E ele parecia à vontade, recebeu de Arrascaeta e fez o giro. A bola sobrou para o uruguaio, que finalizou bonito para abrir o placar. Cruzeiro 1-0. Não demorou para o gol do camisa 9 sair. Depois do passe de Manquejo, ele fuzilou de perna direita. Na comemoração, uma festa enorme. Um salto e um abraço caloroso que até derrubou o Dr. Sérgio Campolina, responsável direto pela recuperação de Fred. O Paraná até quis estragar a festa. Juninho recebeu em posição irregular e cruzou. Egídio tentou cortar e mandou contra o próprio gol. 2-1. Nada que pudesse assustar o Cruzeiro, que seguiu amassando o Paraná. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Rafael Sobis foi derrubado por Igor dentro da área. Pênalti. Fred pegou a bola para bater, mas resolveu deixar para Sobis, que não desperdiçou. Cruzeiro 3-1. Ao todo, foram 69 minutos em campo. Fred, muito aplaudido, saiu para a entrada de Raniel, que pouco tempo depois de entrar, até teve chance de fazer o seu, mas chutou por cima. A gente que veio aí de uma derrota que não estava nos planos no meio de semana, mas a equipe mostra, né, que mesmo depois de um tropeço, o trabalho sustenta
essa possibilidade sempre de reação, né? O Coelho está numa situação complicada. No sábado foi até Santa Catarina e perdeu por 1-0 para a Chapecoense. Ele é o 16º colocado, um acima, fora da zona de rebaixamento. Já o Galo entra em campo hoje, daqui a pouquinho, às 8 da noite, encerrando a 31ª rodada contra o Ceará. E o Mais Notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Tenham todos uma boa noite.